Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Urban Sports. Hoje, de volta aqui na cervejaria Embica, com oferecimento já da DIF, que nos patrocina, né? É top, gente, ela que nos veste nos melhores programas, hein? A Dica, obrigadão, Dila, obrigada a toda a equipe que sempre ajuda a gente. Eupídio. Leopídio, querido, não posso esquecer de você. Isso. Já se apresentou, né? Vanessa Lodge, Super Nutri. Gente, pra quem não me conhece, Tá conhecendo? sou nutricionista do esporte e sou apresentadora também do Urban Style e falo mais sobre o universo feminino. Mas hoje eu tô aqui bloqueada com os meninos, vamos ver o que vai sair. Isso. Do lado esquerdo, pesando 50 quilos, Carlos Pedro Gomes, vulgo CP. Carlos ninguém conhece, só a família, né? Acho que nem a minha família mais. Mas, né? não? Meus alunos, Seja ninguém me conhece bem-vindo mais, CP. Obrigado novamente. aí, Renatinho, mais uma vez, obrigado pelo convite. Boa noite, Vanessa. E a alegria duas vezes, não só por estar no programa, por estar de volta aqui na Embica, que é minha segunda casa já, né? É isso aí, a gente vai falar um pouquinho sobre as finais do Campeonato Catarinense, que é o nosso foco principal, mas também vai dar um pitaquinho em outras finais, falar um pouco sobre como a gente está vendo aí o futebol brasileiro no geral, né? Para a gente ter ver a diferença, ou por que o Brasil exporta muitos jogadores, mas como seleção não está empolgando, né? Então é para estudar, né? Por que acontece de termos tanto pé de obra, né, de exportação, e a seleção não encaixa. São poucas horas de treinamento, é a fórmula de jogo, é a junção das duas coisas. Né, a gente estava conversando antes do programa começar, né? O CP. A resenha pré-jogo, acho que deve até já estar gravando já, né? Porque aí já rodou bastante coisa, né? Sobre comportamento que a gente fala que vem lá da base, né? Porque molda o jogador, né? O futuro jogador, ou o futuro homem, né? Cidadão. A formação vem toda na base, né? A gente fala muito. Clubes com base muito vencedoras são clubes que pouco produzem jogadores para o profissional, né? Então, salvo as raras exceções, né? Mas... tu é oriundo da base, né, CP? Eu trabalhei 5 anos com categoria de base, 3 anos no América, lá do Rio, e no Madureira, clubes pequenos, de menor investimento, né? E... Politicamente correto, né? Em tempos de politicamente correto. Vamos ajustar, assim, né? Até porque eu trabalhei também num portal chamado Fute Rio muitos anos, que o investimento... Agora tu não chama mais de time reserva, tu chama de time alternativo. Time alternativo, né? Time B. Né? E o Fute Rio tinha muito... o principal foco do Fute Rio é a cobertura dos clubes de menor investimento, né? A gente fala muito lá que é o maior portal de notícias do Brasil, porque cobre 64 clubes em um único estado, né? né? E aí falta muito visibilidade para esses times, né? Ainda hoje, né? Ou piorou. Se falta para uma Série B, para uma Série C de um brasileiro, muitas vezes, imagine para um clube menor pequeno, seja aqui de Santa Catarina, né? Porque se não for durante a disputa da Série A, quando é que a gente escuta falar do Marcílio, quando é que a gente escuta falar do Ercílio? Serve para todos os campeonatos, na verdade, né? O próprio Tubarão, que vem numa pegada mais organizada nos últimos anos, esse ano já foi uma grande decepção, né? Foi uma tragédia total. Mas serve para o Campeonato Gaúcho, para o Paulista. Sim. Mas muitos dos times jogam 4 meses no ano, né? É onde entra a velha discussão de qual é a utilidade dos estaduais hoje, né? Uma ideia seria de fazer um pré-campeonato entre eles para girar durante o ano e os vencedores poderem entrar num estadual mais enxuto. Cara, eu seria tenho uma ideia, né? Eu tenho assim um velho sonho, né? Primeiro para reativar, né? Reviver os regionais em grande estilo. Eu faria regionais em 3 divisões, fortaleceria todos os grupos, né, em datas estendidas, jogaria nos intervalos do Brasileirão, aumentava o calendário do Brasileirão, e isso traria mais datas para jogar os regionais, e no final do ano, ou na metade do ano, assim, faria
um super estadual, né? Só com Isso, com acho 6 que- clubes, sim. Eu acho que Uma tu pegada de pontos corridos bem rápido. valorizaria até o estadual, né? Né? Isso. Deixa eu atrapalhar só um pouquinho. Porque ó, quando você vê isso num programa de televisão, Super Nutri dando comidinha na boca do Renatinho. Se vira agora. Né? Pô, deu até inveja. Ó, toca o barco aqui, né? Não. Mas eu queria saber porque eu queria te perguntar uma coisa, Fê. Tu já fez acompanhamento com algum nutricionista ou a equipe tinha algum nutricionista que acompanhava? Então, como era um clube de menor investimento, tinha o do profissional que às vezes fazia atendimento para base, né? Quando sobrava agenda. Eu particularmente eu faço atendimento espiritual. Ih, meu Deus do céu, fugia. Não, mas quem me Fugia. conhece aí sabe que eu, dos últimos 2 anos eu venho no processo de reeducação alimentar, Emagreceu muito, eu perdi, lembro dele muitos anos emagreci atrás. 30 quilos aí, Parabéns. mas é muita força de vontade, né? Parabéns, gente. Eu sei como Mas foi bacana, assim. Aí eu tenho 2 grandes amigas que são nutricionistas, né, e elas me ajudaram um pouquinho, Que bom. né? Feliz. Mas acho que a principal é força de vontade, né? Quando eu conheci o CP, gente, ele foi uma vez no consultório e que participar de uma gravação. Realmente, ele estava muito acima do peso. Você está sendo Eu tô humilde. Eu Tava muito acima do peso. Mas ele estava Eu muito tava com acima do peso. 107 quilos, cara. Ele está, é muito diferente. Quando eu vi ele hoje, quando eu cheguei pra gravação, cara, é outro homem. Vou te falar que tu tá um gato, hein? Parabéns, gostei de ver. Que fazem, Vai ter pô. gente que não vai gostar quando vê isso aí, né? Que fazem, senhores. A Vanessa tá perdoada, a Vanessa é parceira. Ô, Vanessa. Vai, Vai, ó. Vê se ele tá doido. Vê se ele tá um gato mesmo. Renato, Acho- deixa o ciúme de lado, para com isso. Tira esse É um sentimento menor, né? Não, é. Não, mas é até bom falar, tocar um pouco nesse assunto, porque envolve também a gente, como fala de esporte aqui, é a necessidade de saúde, mas também envolve a parte esportiva, né? Como todo professor de educação física, né? alimentação também. É, cara, porque a gente tem o torcedor, né? Eu tenho críticas muito fortes, né? Eu já fui torcedor. Sou menos, até hoje eu sou, mas sou muito menos do que já fui um dia, ou em outra época. O futebol. É de geral? Geraldino? Geraldino Maracanã. É porque o futebol, quem trabalha com futebol, quem trabalha diretamente com esporte, ele fica frio pro esporte, né? No geral. E isso foi um processo que aconteceu comigo também. Eu adoro futebol, estou apaixonado por futebol, fui atleta de basquete durante muitos anos, minha juventude toda. Parei com 18 anos por causa de lesão. Jogava no Tijucas? Jogava no Tijuca Tênis Clube, jogava no Marista São José do Rio também, né? E, cara, você fica frio pro esporte, né? Você tá ali dentro ali, você respira aquilo ali, você dorme pensando. Quem trabalha com comissão técnica, então é pior ainda, a pressão, você não dorme. Eu tinha crise, eu carrego crise de ansiedade, insônias horrorosas até hoje por causa disso. É um mundo diferente do que o torcedor acha, né? O torcedor não entende, o torcedor acha que é só o cara entrar no campo e Só acabou. vê a parte final, Não né? quer Alegria, saber verdade. como é que foi a alimentação do cara, se ele teve uma indisposição estomacal naquele dia, uma gripe, às vezes é o filho que está doente, a esposa, um Conseguiu problema, comer. grana na família, quando é um jogador de clube pequeno, né? Preparação mal feita, o cara vem de lesão, o cara não quer saber, o torcedor quer saber que o cara jogou sempre, que ele ganha 30 mil por mês, 200, 1 milhão por mês. Tem que entrar e jogar, né? Tem que entrar e jogar bem sempre. Só que, cara, o sujeito é ser humano, cara. Tem a... É igual a gente, tem dia que a gente não rende nosso trabalho, tem dia que minhas aulas são bons e ruins, ruins. Também. porque às vezes a cabeça não tá legal, E a né? pressão tanto do time, a pressão tanto dos técnicos, né? E Sim. a própria pressão pessoal de você bater as suas metas. Eu sei disso porque eu trabalho com essa parte de jogadores de futebol. O meu foco hoje também é muito na parte do Ironman, né? E também, claro, do fisiculturismo. Mas a parte do jogador, realmente, tu tocou no assunto super importante. Quem tá vendo de fora, acha que assim, ó, vai lá, faz gol, deu, pronto. Agora, se o cara errou, poxa, o que é isso? A gente tá aqui, veio aqui pra te prestigiar, só que o cortisol do jogador é altíssimo. Isso porque a gente mede lá no consultório. E a gente trabalha essa questão também psicológica, lógico, e nutricional. A gente entende que o torcedor trabalha com emoção, né? O atleta trabalha com rendimento, né? E de Sim. alguma forma o profissional também trabalha com emoção, porque quem estuda a parte esportiva
sabe o quão fundamental é a questão emocional, psicológica hoje no esporte. É praticamente 50%, 50-50 com a parte física, né? Isso é estudo, é comprovado, né? A questão das inteligências emocionais, né? Das múltiplas inteligências, múltiplas emoções. Então isso é muito complicado, cara. Assim, vou tocar num assunto que foi recente agora, essa semana, o Zé Ricardo foi demitido do Botafogo. A forma até desumana que o clube tratou ele, deixar o cara abandonado sozinho no aeroporto, no meio dos torcedores xingando, tá jogando coisa nele, o cara sendo humilhado. O cara é um profissional, bicho. O cara não tá ali brincando, não é um aventureiro. Que às vezes eu falo até pros meus alunos, cara, respeita a pessoa que tá aqui trabalhando, sabe? Então, assim, a gente vive uma cultura da falta de respeito de uma forma muito acentuada. Né? A gente nós nos tornamos seres tão umbilicais hoje, né? Que a gente esquece que do outro lado tem uma pessoa. É um coração batendo, né, gente? Tem que pensar mais com amor, gente, não com tanto exatamente, raiva, né? só... Não tô falando que todo mundo é santo, né? Não, logicamente, ninguém. Claro, quem nunca xingou o torcedor, um jogador? Eu xinguei jogador. Não, isso aí acontece, mas o exagero, né? Eu lá cobri, às vezes, lá na sala de imprensa, lá mandava um xingão pro cara lá, pro jogador, às vezes. Mas é bom, eu ficava fulo da cara, porque às vezes você vê também, você fica nervoso, você fica ansioso, né? A gente sabe, futebol é o gol, beleza. Aí tu vê o cara, a gente perdeu um gol extremamente escandaloso, solta um xingão. Mas não na intenção de humilhar o sujeito, como a gente torcedor faz, né? O cara toca na bola, já humilha, xinga a mãe, xinga a família, né? Pô. Entendeu? Então... Até a forma de extravasar também, né? Não, a gente entende isso, mas, cara, vamos respeitar o ser humano um pouquinho mais, é o que tá faltando. Agora, quero fazer uma pergunta. Renatinho, que esporte você faz, Renatinho? Conta pra Super Nutri. Eu sei que de garfo ele capricha, e agora? Eu fazia, antes de ter o AVC, eu jogava, né? Jogava... Bolita não vai. Né? Amador, jogava pedra nos outros também. Eita, nossa. Era bom jogar pedra nos outros. Mas o que você jogava gostava? bocha, né? Basquete, Jogava bocha, né? vôlei, futebol, o que você gostava? Não, quando eu era novo, eu jogava vôlei, fiz atletismo no instituto com o José Maria Nunes. O pessoal mais antigo vai conhecer o José Maria Nunes, né? Com o Edio Pereira no instituto, no vôlei, sabe? Mas na época de colégio tu faz tudo e ainda sai à noite e ia pra aula de manhã ainda. E não faz nada, né? Não faz nada. Hoje em dia tu joga 10 minutos, pede arrego. Pede arrego e já pede a cerveja, pra alguém trazer uma cerveja rápida pra repor, né? A gente tá tomando hoje, né? Uma cervejinha e um vinho rosé aqui, gente, ó, no Embica. Tá? Lembrando do Embica, né? Sempre bom. É verdade, sempre com as melhores opções. E aí, assim, ó, eles estavam gravando, o que eu fiz? Eu pedi pra trazer uma... Como é que é o nome? Focaccia. Focaccia. Focaccia, gente, com queijo gorgonzola, tá? E tá tem bem um ruim, molhinho posso doce, dizer. porque nós somos filhos de Deus, né? A gente pode. E aí, Nutri? A gente se poda tanto, né, Vanessa, que de vez em quando dá uma escapada. E aí, Nutri, pode? Vou botar aquele xizinho agora. Opa! Gente, com certeza. E ó, essa é a parte boa também, falando da parte de estresse, o dia do cortisol. Dia da alegria, nada de dia do lixo, não. É dia da alegria. Você tá feliz, tá comendo coisa que você gosta, tá bebendo coisa que você gosta, é dia da alegria. Uma delícia, tomando, com moderação, né? Daí tem que botar depois o depois, né? Vai ver, tá tudo bêbado, tudo doido, né? A hora que acaba aqui, você não sabe. O Paulinho depois vai editar, vai colocar. Isso. Mas tudo com moderação faz parte da vida, e como nutricionista do esporte e até acompanhando atletas de alta performance, na questão de alta performance... Nem tanto, menos. Tem que segurar um pouquinho, para jogo, para metas, tudo. Sim. Mas na vida, eu acho que a gente tem que ter aquele momento de prazer, de boas conversas, um bate-papo, porque o que a gente vai levar dessa vida é esses momentos. Não exclui, né? Não excluir, a gente tem que diminuir ou moderar, né? Isso daí a gente vai conseguir ir muito mais adiante. Porque as pessoas acham que para emagrecer tu tem que excluir tudo, né, Sapê? E aí não é assim, né? Tu pode, é óbvio que tu vai fazer tudo com moderação, mas tu vai poder comer a coisa que tu gosta. Mas tu não vai comer 1 quilo, né? Perfeito. Mas come 300 gramas. Isso, né? Modera a quantidade. Modera, mas tu vai comer sempre que tu gosta, né? O nosso diretor já levantou o braço. Né? Tem que faturar. Pra gente acelerar. Então tá bom. Então vamos acelerar, gente. Até porque a gente quer comer também. Tem que faturar, então a gente volta daqui a pouquinho aí para o segundo bloco do programa Urban Sports.
Voltamos para o segundo bloco do programa Urban Sports, né? Falando aqui para a galera aí que a gente está na cervejaria Embica, né? O pessoal já está vendo aqui que a gente está destroçando a focaccia. Né? E detalhe, gente, a Nutri que pediu, eu ainda fiz um favor de pedir pra eles, que eu pensei, os meninos estão desnutridos, Isso, estão gravando. Aí eu pensei com carinho neles, vamos pegar uma cervejinha, vamos pegar um vinho, uma comidinha e vamos bater um papo, né? Se a Nutri receitou, quem somos nós para recusar, né? Não é liberado. Nem falou nada, né? Rapaz, o patrão pegou uma fatia aqui, pensei que era um bolo. Fora a pimenta, né? Parecia, gente, é uma delícia. Veio experimentar focaccia de, ó, gorgonzola. Qual que é o molho, patrão? Cebola caramelizada. Ah, gorgonzola com cebola caramelizada. Gente, vem aqui experimentar que tá demais, hein? Super gostoso. Como diria o Faustão, a propaganda é dessa, bicho. Eita, nós! Então voltamos para o segundo bloco agora, para a Embica e também para a DIF, né? Seja diferente. Dila, Eupídio, beijão para vocês, né? Tamo juntos. Amamos vocês, Quase 8 cara, anos de coração. parceria com a DIF. Guardando minha camisa até hoje, mas Vanessa Pra mim é novidade, nova. né? Novidade. É Eu nova. fui Style, gente, com o meu programa. A Diff me abraçou de coração. Isso. E sempre eu tô com as vestes deles, sempre com muita novidade. E o que a gente gosta, a roupa é diferente, porque igual... Aí, ó. Propaganda, né? E falar na DIF, olha pra mim, olha pra ela, vem quem fica melhor, né? Fica nos dois. Mas ela fica bem melhor. Né? Me ajuda muito, né? Que a carinha não ajuda, né? Mas sempre os estaduais aí chegando na reta final, né? Primeiro, vamos falar Minas, São Paulo, depois chegar na tua área, né? Eu vejo uma corneta boa lá, debate teu lá com teus amigos. É um debate interessante, né? Uma corneta com... Eu sou um cara crítico, né? Pra quem conhece sabe que eu sou torcedor do Flamengo, mas eu sou um extremamente crítico com o meu clube, né? Em Minas, a final de sempre, Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro num patamar um pouquinho melhor do que o Atlético. O Atlético vem numa crise grande, né? O Levi demitido. O técnico tá de forma interina lá. Demitido 2 dias antes da final, né? 2 dias logo depois foi surrado pelo Cerro Porteño. E 2 dias da final com o Cruzeiro, com o maior rival, né? E pegando um Fred e um Rodriguinho, um Fred em grandíssima fase, né? Os Rodrigo anos, também, o Rodriguinho né? muito bem, desde que retornou. Marquinhos Gabriel jogando bem também. Exatamente, né? E o Mano tem muita opção, né? O Mano Menezes mantendo o seu padrão de jogo, né? Futebol envolvente, onde valoriza bastante a qualidade dos jogadores, né? Então venceu a primeira partida por 2-1. Né? E vai favoritíssimo, né, para a grande final aí. Né? Eles perderam o Arrascaeta, eu acho que eles ganharam, na verdade, pelo valor que foi vendido. Trouxeram o Rodriguinho, Marquinhos Gabriel e o Dodô. O Dodô foi uma grande conquista, na verdade, né? O Dodô é da base do Cruzeiro, né? Voltou agora. Era meia, né, na base, né? Isso. Se destacou com profissional como lateral esquerdo, foi pro exterior, jogou na Roma, se eu não me engano, sim, né? Aí retornou pro Santos, foi disputado pelo Flamengo também, né, no início do ano, mas acabou indo pro Cruzeiro, né? Então tem essa vantagem do Cruzeiro com o Atlético, mas como a gente está falando aqui, é clássico. Pode pegar o Cruzeiro num dia ruim, uma expulsão pode mudar todo um contexto de um segundo jogo, né? Mas em tese, a gente comentando aqui, o Cruzeiro é um pouquinho, 55-45, vamos colocar assim. A qualidade de jogo do Atlético, do Cruzeiro, é algo que já... Mas não tá aqui lá 2 anos? Por aí, há 2 anos. E traz uma tranquilidade, né, pro torcedor. O torcedor olhava um Fábio no gol, sem desmerecer quem o Vitor, entra né? no time, o time não perde a característica, exatamente, né? Acho né? que esse que é o principal, sabe? Tá ali o Edilson na lateral direita, o Dedé na zaga, né? O Dodô muito bem, aí vem o meio campo, vem um ataque. O Henrique já tá há tempo ali. Então Robinho, que é muito bom, é o cara que dá movimentação, né? Exatamente. Às vezes não aparece muito pro torcedor, mas é o cara que movimenta. O Rodriguinho, o cara caiu ali, parece que o Rodriguinho encaixou, é um veterano já da equipe, né? Encaixou, já joga muito, quem olha parece que ele já joga há muitos anos ali, né? E ele tava na reserva na Arábia, né?
que falar, São né? aquelas interrogações, né? Que É. a gente não entende, né? Em São Paulo, Corinthians e São Paulo, são 4 grandes, né? Então, entre eles é difícil ter um favorito. São Paulo melhorou na reta final, com o Mancini. Mancini deu uma cara pro time, trazendo a gurizada da base. Assustou no início, na verdade, né? Teve problema com o Jean. Mas fez uma coisa que o Jardine deveria ter feito, que a própria diretoria apostou que o Jardine fizesse, que era investir nos garotos. O Jardine que tá na seleção sub-20 agora vai para sub-20, né? Só que deu uma chacoalhada nos veteranos. Né? Só que ele acabou. Não, na verdade o Jardine acabou utilizando em demasia os veteranos em prol da molecada. E a primeira coisa que o Mancini fez foi ajustar. Abrir espaço para a molecada. Dispensou o Diego Souza. Né? O Nenê foi para reserva. Não, e tu trazendo gente da base para uma futura venda é dinheiro pro time também. Exatamente. Não é só o jogador. Claro que o torcedor vendo esses jogadores que estão começando a ficar em evidência. Nessa hora a gente não pode pensar no torcedor, né? É a gente tava conversando. Não, mas tem o lado profissional, no lado esportivo, né? E o lado da manutenção do clube, né? Exatamente. Porque eu quero fazer uma pergunta pro CP. Agora, CP. Polêmica. Quando você ia pro banco, como é que era? Ficar de reserva? Me conta. Não, eu não era jogador de banco. Ainda mais Ariano, gente. Descobri que ele é Ares. Meu Deus, Ares é o cão chupando manga, de brabo. Não, eu sou um cara boa praça. Quem me conhece sabe que eu sou da paz. Hoje ou na época? Na época de futebol? De atleta. Atleta? Cara... Que muda, né? Muda, né? Eu era guri, né, cara? Eu era moleque, joguei até os 18 anos, né? Até 18. Mas eu nunca fui um cara muito de briga, até eu falo com meus alunos que eu nunca briguei na minha vida. Não era cabeça esquentada, aquela coisa, não gostar de perder é uma coisa. Não gostar de perder é uma coisa, né? Mas assim, eu tinha um perfil de liderança, apesar de ser mais quieto, eu era um cara muito tímido, né? Hoje não, né? Dar aula me salvou, ser um adulto tímido. De tudo? Sério mesmo. Né? Só que eu sempre tive um perfil de liderança, né? Eu tinha aquele perfil do técnico dentro da quadra, né? Eu gostava de ajudar a orientar, eu vinha aqui, posicionava o jogador. Se tivesse, às vezes, que dar um esporro, eu dava, mas com certeza a galera sabia que acabou o jogo, zerava, não tinha aquela coisa. A compreensão do que o técnico falava, tu sabia também até para posicionar os outros, não? Exatamente, entendeu? Eu gostava de estudar. Gostava muito de ler, fazer leitura de jogo, aprender jogo. Né? Não tem idade para isso. Né? Eu chegava em casa do treino, às vezes da escola, meu pai me botava para ver basquete. Engatinhava, né, as transmissões da NBA na época aqui. Na Bandeirantes. No Show do Esporte. No Show do Esporte, né? Tinha a noite do basquete na sexta-noite. Johnson. Primeiro jogo de basquete que eu vi da NBA foi final Boston e Lakers. Boston né? Lakers. Larry Bird. Johnson e Bird. Kareem Abdul-Jabbar jogava ainda no Lakers, né, cara? Ali eu aprendi 83, 84. Ali eu aprendi a torcer pro Celtics e tu pro Lakers. Por isso que eu era apaixonado. Eu sou apaixonado até hoje pelo Kareem, né, cara? Eu gostava que era uma rivalidade que fazia um jogar melhor do que o outro. Não é tirar a qualidade. Calma aí que eu já ia fugir da pergunta da Vanessa. Mas assim, é claro, nenhum atleta gosta de ficar no banco, né? Exato. Nenhum atleta gosta de ficar. Mas é o que a gente tá falando, mas a gente tem que respeitar o cara que tá ali na quadra. Porque só pode jogar 5. Só pode jogar 5, como só jogam 11 no basquete, no futebol, como só jogam 6 no voleibol. Mas com o basquete você acaba tendo que rodar muito hoje ainda mais, né? O elenco ali na partida, até pela questão do Não, foi atleta de basquete. Ele é atleta de basquete. Atleta de basquete. Futebol ele trabalhou no basquete. Futebol sempre foi peladeiro. Futebol fui pitaco, fui corneteiro. Federado, né? Foi federado e corneta. Né? Eu fui preparador físico muitos anos, né? Então, mas o basquete... súmula no futebol, não. Não. Só como treinador. A competição é punk, imagina, porque assim, eu já joguei no handebol profissional, já joguei vôlei, e eu sei que, por exemplo, era muito difícil pra gente ficar no banco. Eu sei que tem aquela coisa de colega e tal, mas tem aquela competição interna, e eu acredito pra homem, aquela questão de testosterona e tudo mais, deve ser mais... Porque, por exemplo, futebol, como você tem um limite de substituição, é claro que às vezes acirra mais essa competição entre os jogadores, né? Basquete, voleibol, handebol, como você pode rodar muito, você não tem limite de substituição. Futsal também hoje. Futsal também hoje em dia já não tem.
Então, acaba que, assim, o cara é titular porque ele começa a partida, mas não necessariamente ele vai encerrar a partida. Às vezes a equipe termina tão bem o jogo que, na parte, como o período de descanso é menor nessas Tu outras viu ontem modalidades. o Clippers? A virada O banco fez 83 pontos. Cara, não fala do Clippers, não. Porque no meu tempo era como jogar, desculpa o Ercílio, né? Era como jogar contra o Ercílio Luz, né? Mas não é só pra exemplificar. Agora o Clippers, porra, deitou no Lakers toda a temporada. Não, tava aí, perdendo né? por 31 pontos pro Golden State. O Golden State. 31 pontos. Vamos dormir, né? Acabou? Tu vê o banco do Clippers faz 83 pontos contra 33 do Detroit. O Detroit e o CNC também foram 51 pontos no terceiro quarto apenas. Não, é pra demonstrar mesmo que o... Mas vamos voltar pro estadual. Não, é só pra começa a demonstrar, viajar, cara. só pra demonstrar que que tu falou que o titular nesses esportes não é então, é claro que o titular, mas o banco não quer dizer que seja pior. Aí, ó. Aí, ó. Tocou a mulher é muito, né? Tá voltando pra final do Paulista. Requisitada, né? Por isso que eles só trazem homem aqui, porque mulher só atrapalha. Nada, ela é requisitada, tem, né? Faz parte. Deixa Então eu aí, perguntar uma coisa. Qual que era o teu time do coração, Renatinho? eu ainda tenho azul e branco. Se não falar que é Aí. amarelo. Não Você tem me problema fala que nenhum, amarelo não tem já. problema. Falar, gente, é isso aí. Porque todo mundo me conhece aqui no Florianópolis, o cara anda por tudo desde pequeno, todo Como é mundo que não- conhece a gente, gente. Se eu disser que não sou isso, os caras vão dizer, mentira! Como é o filósofo. Né? Miguelzinho, né? Eu sou gremista, uma cor tá parecida. É. Gremista, com uma O boca CP não útil. precisa falar, né? Já tem que ser neutro. O que parece o CP? Não vai mostrar tatu, não vai mostrar tatu, Não, né? tem uma tatuagem do Flamengo nas costas. Mas é o do coração, isso não importa. Isso aí era o Geraldino, a gente falou Geraldino remetia muito a Rubem ao Quem me Flamengo. conhece, quem discute futebol comigo sabe que eu sou extremamente imparcial. Ficava no lado do Anjinho, lá na... Não, o Anjinho não é do meu tempo, cara. O Anjinho é mais novo? O Anjinho é da reforma do Maracanã, é do Nil Maraca pra cá. Né? Aquele que tinha aquela folhinha... Era do Black Power lá, Isso, da Geraldo. Mas era sensacional, né? Do Banguela lá, do Faz Banguela, falta, Black né? Power. Faz falta, né? Faz falta. Faz falta. Mas vamos voltar pra Eu Paulista. peguei um jogo final ainda no Old Maracanã, né? Depois peguei aquele meio termo Maracanã e o Nil ainda não fui. Mas perdendo nada. é uma diferença danada, né? Mas São Paulo, Corinthians e São Paulo, jogo de volta na Arena Corinthians. Corinthians não é um time que tem um futebol vistoso, né? É um futebol de resultado, pragmático. Pragmático. Mas tem dado ao longo desses últimos anos, tem dado certo, né? Com Tite, Mano, Carille, que é um filhote deles. Parece que né? o Carille encaixou nessa proposta de ser a cara do Corinthians, né? O Corinthians Ele tem era treinador defensivo, né? Do Corinthians, com o Tite, com o Mano. Ele sai, vai pro Egito, não, Foi. pro Egito, se eu não me engano. O Corinthians entra numa má fase danada, o Carille volta e o Corinthians ressurge, né? Renasce, né? Com os mesmos jogadores. Os mesmos jogadores, uma peça ou outra. Sim, veio o ele Júnior encaixa Russo, um que ou outro. encaixou muito bem. É bom jogador, né? Desde a época que ele passou no Havaí. Belíssimo jogador, um volante assim, moderníssimo, né? Com certeza daqui a pouco tá na Europa. Aquela nomenclatura de jogador de área a área, né? Isso. Que ele vai... E sai como favorito, né? O São Paulo chegou numa final, pode crescer numa reta final. Um Santos que veio bem com o São Paulo. Jogou melhor o primeiro jogo, era para ter ganho até. Era para ter ganho. Né? Mas a qualidade do Corinthians defensiva não permitiu eu também. acredito que a bola esteja com o Corinthians aí na final de São Paulo, né? E aí no Rio Vasco e Flamengo. Primeiro jogo só teve um time. O Flamengo deitou. O Bruno Poderia Henrique ter feito mais. O Bruno Henrique, particularmente, para mim, é a principal contratação do futebol carioca. Tomou o terceiro cartão. Muito mais. Não joga a segunda partida, né? Mas muito mais como jogador. Encaixou, né? Do que não vou falar do Arrascaeta agora entrando como titular, né? O Abel, não se tem explicação de por que o Abel manteve a Arrascaeta até agora, com a desculpa de que ele precisava se adaptar correto mais, né? o Diego no banco?
Cara, não se discute o Diego. O Diego é um cara importantíssimo, é um cara que não se omite do grupo, jogo. né? E é do grupo, ele não se omite do jogo, o cara que corre a partida inteira. É o que a gente está falando antes, né? Nem sempre ele vai render. É o 12º hoje, no caso. Ele não vai render, mas ele vai estar sempre correndo, ele vai estar dando sangue, ele vai estar suando, ele vai dá estar cara para bater, jogo, né? Dá cara para bater. Quando o time está mal, ele chama o jogo. E vai para entrevista. Vai para entrevista, assume a pancada, assume o xingamento do torcedor, assume a porrada. Não é fácil. Não é. Era como o David. Quando ganha, todo mundo quer aparecer na frente da TV. O David teve as piores fases da carreira dele no Flamengo e nunca se omitiu. Sempre tentou jogar, era o que ia pra coletiva, que batia no peito, que encarava torcedor, né? Era o cara. Eu acho que um jogador desse tem muito valor. Tu tiraria alguém, ou o Cuejaro ou o Arão, para encaixar o Diego? Não. Tá, precisa deles, né? A proposta de jogo é importante, precisa. O Arão é um cara que ele tem uma função tática muito importante, apesar de que... Os laterais ainda tem que melhorar um pouco, né? Precisa melhorar. O Arão, ele vacila muito, mas ele tem a consciência da importância dele enquanto estrutura tática. O René eu acho bom jogador, cara. O Arão é bom jogador, só que o René, lateral esquerdo, o René. O René foi o melhor lateral do Campeonato Brasileiro, né? É. Ele sabe do que é capaz, eu acho acho que o grande problema do Arão é que ele tem que pensar. O resto ele consegue jogar, ele cumpre bem. Se ele correr, com a bola, ou ele corre, ele pensa. Não dá para fazer os dois. Ele com a bola é maravilhoso, sem a bola ele tá uma tragédia. E o Vasco não jogou, não. O Vasco não jogou nada. O Vasco veio muito mal. Nós chegou no limite e muita parte extra-campo atrapalha, né? Quando começa a questão do treinador estar prestigiado, a diretoria confia no treinador, a gente já sabe meio que... Ainda mais que ele passou por uma situação, ele foi sondado, se não me engano, pelo Atlético Mineiro. Foi. Né? E não, ele tá aqui, vem cá aqui e tá prestigiado. Então já sabe, dificilmente se perder a final ele fica. Né? E na outra semana começa o Campeonato Brasileiro, é complicado, né? Exatamente. Tu mudar todo um sistema de jogo, uma característica para colocar pro jogador, mas repetindo o que tu falou, o torcedor não tá nem aí para isso, ele quer que o time jogue. Se o torcedor do Vasco tem a consciência que não dá. Não, eu também Se ganhar acho, é aquela que a gente chama, vai ser a famosa flamengada. Né? Vacilou na reta final. Imagina tirar 2-0. Mas... E num time que não oferece a menor confiança para que isso aconteça, né? Fim de segundo bloco, apitou o juiz. Daqui a pouquinho a gente de volta para o terceiro bloco, prorrogação. Falar das semifinais. Nosso juiz. Agora eu tô... CP fez aniversário essa semana, a CP Festa, a semana inteira. Quando foi teu aniversário, CP? Por acaso foi ontem. Parabéns, que Deus te ilumine. Obrigado, nega. Continua sempre assim, ó. Tá legal, a pessoa chega quase nos 50, tá tudo certo, né? Mas o importante Não é não fácil são os chegar números, o importante é o bom humor, é isso que a gente leva. Não, isso que é o importante, ter bom humor, porque a vida é uma só, dizem, né? E a gente volta depois com semifinais do Catarinense e a grande final, né? E a grande final, e vamos incomodar a Nutri. Gente, beijo. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Urban Sports. Sempre lembrando que a gente está aqui na Cervejaria Embica. Renovou o copinho aqui o convidado, o Carlos Pedro Gomes, né? Estava muito vazio. E também para a DIF, seja diferente, né? Me acompanha aí 8 anos já. É uma vida, mais do que um casamento. Está se procurando patrocínio? Não, essa é a forma de procurar patrocínio. Não tem. Aceitamos a DIF. A gente deixou o terceiro bloco aí para falar um pouco das finais e um pouco um resumo rápido do campeonato e das finais. Avaí Chapecoense, domingo, 16 horas, no Aderbal Ramos da Silva. Final, 2 times da Série A. Os 2 primeiros colocados na competição. Falar em justiça do futebol é complicado, né, saber? Porque a gente viu que o Avaí empatou um jogo contra o Criciúma com uma campanha de sei lá quantos pontos à frente do Criciúma, num jogo só, poderia ter ido tudo abaixo, né? Mas em tese estão os 2 melhores, e a final de jogo único, como eu já tinha comentado, é uma coisa perigosa. E aí os times não saem para cima, porque tu não pode abrir espaço para tomar a bola nas costas, um gol pode decidir e acabou o campeonato.
Talvez não mostre quem é o melhor time em um jogo só. Os 2 jogos pode mostrar. A partida única numa final Nivela, né? poderia fazer alguma diferença se além da questão do mando de campo, Tivesse alguma o Avaí vantagem. tivesse alguma vantagem, um empate, alguma coisa assim, né? A Chapecoense tivesse que sair, né? Tiver que sair mais. Só que é vantagem zerada. Já inicia os 2 né? tendo o pênalti. A única vantagem que tem realmente é o Avaí jogar em casa. Mano. Fora isso, é que vocês não estão vendo aqui, porque o telefone do Renatinho parece uma delegacia, né, cara? Essa pita, isso aqui é desgraçado. É muita gente. E chama atenção, tira atenção, bota essa Tá, bagaça pra tudo baixo. eu. Ele Tá, despachou o teu. Então, assim, a Chapecoense, que não, apesar de ter sido a segunda melhor equipe do campeonato, não fez uma grande campanha, uma campanha de destaque, foi crescer na reta final com a chegada do Ney Franco. Levou meio É? assim na. Na verdade, a grande verdade é que Avaí e Figueirense alternaram a liderança. Primeira o Figueirense, fase, né? infelizmente, deu um mole na reta final, principalmente na última rodada, Faltou elenco também. né? Quando optou em jogar com a equipe alternativa, né? E não esperava Que o Avaí não contava fizesse. com a derrota pro Exílio, se eu não Ou me engano. melhor, não, eles já contavam com a derrota do Avaí. Exatamente. Então aconteceu que o Figueirense foi fazer a semifinal fora de casa, perdeu o que ela construiu o campeonato inteiro. Eu acho que isso é um erro de planejamento gravíssimo Na da última comissão rodada, técnica. né? Um erro gravíssimo. Tá? Eu acho que faltou um pouco mais de explicação. Não é um perfil do Emerson Maria fazer isso. Com o Figueirense não estando disputando outros campeonatos. Está eliminado da Copa do Brasil. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Luverdense, também numa partida medonha. Foi a pior do desse Alvinegro, ano, acho. Né? né? Então, assim, Tinha que faltou. trabalhar para ficar entre os 2 primeiros, né? Para ter a final Exatamente. dentro do Teve mando tempo da para semi. treinar, tinha espaço, tinha semana livre, né? Então não precisava poupar jogador porque já estava virtualmente classificado. Perdeu, tem uma vantagem de jogar no Orlando Scarpelli, tá? Então, e agora tá aí, né? Acabou ficando fora da final, já está treinando aí, hoje está chegando mais um jogador, o Tony, né? Vai reforçar o meio campo aí da equipe. É um meia que falta para o Figueirense. Cara, é aquele Se jogador, vai dar certo ou aquele não, jogador meia boca que chega pro que a gente não sabe, né? Mas é o que não tem, né? Um meia clássico, um meia que vai dar bola, um meio, né? Se o esquema como era o também Fernandes, não- como era o Marquinhos em grande fase, né? Eu não sei como, se o como esquema o Avaí do- tem a esperança do Douglas, que infelizmente O machucou esquema do no- Emerson no- Maria, do Emerson Maria talvez não seja o melhor para um meia desse estilo. Que ele precisa de um meio campo para frente rápido. rápido. Exatamente. Entendeu? E a gente sabe que a Série B não é fácil. Mas ele fez um bom campeonato ano passado com Vila Nova, do João Paulo que está no Avaí hoje. Sim. Né? É o meia que a gente está falando. Guardado as proporções de jogador para jogador, Sim. ele tinha esse meia. E fez muita diferença pro Vila. Né? Então talvez ele esteja pensando para fazer uma função parecida. O cara tem que estar. Se o cara vem a fim de jogar, já Vai agregar. agrega. Né? Se vai ser mais um. Aí Eu acho também que o Figueirense hoje não pode ficar pensando em trazer jogador meia boca para compor o elenco. não pode errar, né? Não pode errar. Né? A gente sabe que o clube passa por uma série de dificuldades, de grana principalmente, volta e meia atrasa salário. Precisa de um elenco, né? Porque Precisa de elenco tu vai para acabar rodar em uma Série dezembro. B. Precisa de elenco. Acho que quem está lá já viu o quanto que errou ano passado. Por muita sorte o Figueirense não foi parar numa Série C, né? Com um golpe de sorte assim. Tinha gente pior, né? Tinha Por isso. gente- Exatamente. Porque a disputa para cair foi muito grande. Foi braba, né? É. Não é que o Figueirense foi bem, os outros foram piores. Piores, do que... né? Então, como às vezes como vem acontecendo na Série A também nos últimos 2 anos, né? A briga está muito. O pessoal se Tem muito esforça mais pra candidato cair, né? para cair, né? Se esforça muito para cair. O Vasco aí vem se esforçando há 2, 3 anos para cair e se salva nas últimas, por exemplo. Né? E o Figueirense não pode errar. Ele tem que trazer jogador para entrar, para jogar, o que pelo menos seja aquele cara que vai entrar, que pode entrar a qualquer momento para trazer. Que o técnico tenha qualidade. confiança que não caia o rendimento. Tá? O a gente conta sempre que o Emerson é um cara inteligente e experiente em Série B. Ele já fez uma bela campanha com o Vila Nova. Fez. O Vila Nova não subiu Por por um pouco, foi azar. por pouco, né? né?
Figurou entre os 4 primeiros bastante tempo. Bastante né? tempo, né? Então é um cara que conhece o campeonato, Pode ter conhece o clube. Pode ter faltado um pouquinho de elenco em função do campeonato ser longo. Que acaba só em dezembro. Não dá. A gente tem que parar com essa coisa que só tem 11 na equipe. Série B vai parar um mês, Série A e B vai parar um mês em função da Copa América. Então, isso. É a chance que os clubes vão ter. No caso do Avaí, Série A são 9 rodadas. Tu tem que dar uma pontuada bem boa. Isso. Né? Para dar um descanso, para ficar nesse mês aí com a cabeça não tão já tendo pressionada do Z4, né? Mas embora a gente, a comissão saiba que a realidade é a manutenção, o planejamento é ficar uns 2, 3 anos de manutenção na A. Isso. E não é fácil. Não é fácil. Né? Isso a gente Mas vê, é um isso planejamento realista. Isso vem refletindo diretamente, por exemplo, na Chapecoense. A Chapecoense, desde da tragédia, até fez um primeiro ano seguinte bom, tanto que classificou para a pré-Libertadores. Infelizmente fez um 2000 Teve todo o problema um 2018 muito ruim, né? Tá se eu falo muito, eu não tenho medo para falar, vergonha para falar sobre isso. Acho que o Dr. Sandro deve se revirar muito no túmulo quando vê o que estão fazendo que fizeram com a Chapecoense ano passado e que provavelmente vão estar fazendo esse ano. Que a gente vê que o planejamento da Chapecoense esse ano trocou muito, né? Comissão técnica, diretor. Saiu de um clube que os últimos 3 anos todo mundo queria Organizado. estar no clube, trabalhando ou jogando, para um clube que agora para conseguir uma um meio referência, franco né? foi uma dificuldade imensa, né? Demoraram, né? Vários treinadores recusaram Eles foram atrás de vários, né? De receber o não de vários. Vários, a ponto de ter que afastar um Wellington Paulista, afastar jogador, não sei o que. Então, Depois voltar. Aí depois porque... ele foi vendido. Então a gente vê também que a Chapecoense não está nadando no mar de tranquilidade e organização, né? Como já teve, né? Sim, a gente sabe, quem acompanhava de perto, a gente que trabalha com futebol, trabalha com jornalismo, a gente viu quanto que o Dr. Sandro tinha o clube na mão, né? Tinha as rédeas, né? Tinha a rédea, né? Ele tinha um controle, mas Ele não um controle por sabia ser um do que mandatário, acontecia. né? Por ser um ditador do clube. Todo mundo gostava dele. Não, ele sabia de tudo que acontecia no clube. É o presidente. Ele era o grande de fato. cirurgião. Ele era comandante e cirurgião daquele grupo ali. É um presidente que a gente não fala que é o presidente que manda fazer. Ele vê o que está acontecendo. Ele era um gestor. O gestor, o CEO. Um CEO. É um gestor. Não é o que manda, é o cara que Vamos colocar aí um solicita. dirigente moderno, vamos colocar. Que falta muito em muitos times do Brasil. O que o Luiz Henrique ameaçou ser no Tubarão aí e já ele desandou a maionese também esse ano aí. Aí ele é um dono de time, né? É diferente, né? Um pouco, né? Mas a final tá aí, os 2 melhores times num jogo só. Vamos estar trabalhando lá no domingo. Lá, você na cabine ou na beira do campo fotografando. Isso. E é legal sempre trabalhar numa partida decisiva, né? Eu digo sempre que é diferente. Que geralmente não é o melhor jogo para se assistir, mas a expectativa da semana e quando chega no dia, às vezes é melhor a expectativa do que o jogo em si. A semana de final é muito gostosa, né? Às vezes é melhor do que o jogo em si, né? O jogo não se compara à expectativa todo que o clima, o torcedor cria. Toda imprensa. Tudo ali, tudo que envolve ali o pré-jogo que é legal, né? É gostoso de estar vivendo, né? Para o torcedor, para quem trabalha, para os jogadores. Né? E aí todo mundo queria estar numa final, né? Importa se não é, como muitos falam que não é parâmetro para a Série A, para a Série B, que o estadual não é parâmetro, mas demite treinador. A Chapecoense ficou quanto tempo procurando treinador? Então o estadual tem seu peso, sim. Sim. Sempre naquelas, não, vamos usar o estadual por bem é obrigação. O estadual vai ser laboratório. Né? Mas só na hora que a bola rola, parceiro. O não tem. Cobra, o diretor cobra. Tira um jogador titular para te ver. Exatamente. Então, quer dizer, a teoria é uma coisa, a prática é totalmente diferente. Né? Assim, o Avaí ele teve uns dopings naturais, né? Que a gente fala doping natural, que a gente fala, quem trabalha com esporte. Doping natural são aquelas energias boas, né? Por exemplo, por mais que o Marquinhos tenha parado de jogar durante o estadual, mas ele é um cara que
tinha o grupo na mão, É líder. um cara de vestiário, né? Um cara de vestiário, por mais que muita gente fala assim, não, pô, o Marquinhos é agregador, Não, Marquinhos não sei é o quê, perfeito, que que não sei o nem quê, pô. ele- Mas é um cara que aceitou em final de carreira, mesmo sabendo todo estropiado fisicamente, mas aceitou ficar num banco. Vou parecer contigo um pouco É. as contusões, né? Parte quadril, Quadril, joelho, joelho, um pouco parecido, legal. cartilagem foi embora, cartilagem. né? E aí tu sabe como Eu é que é tenho a o quadril dificuldade. do Guga, o joelho do Marquinhos e o bolso do Renatinho. O bolso do CP. É, mas ele teve um clássico, cara, que ele entrou que ele bateu o escanteio, que a bola disseram que era olímpica, outro Ah, o bateu. cara, o clássico, ele na ficou- ressacada, ele teve as duas bolas do jogo, no Não, pé dele. e ele ficou aquele clássico 2 dias de cama, pré-clássico. Muito torcedor não sabe. É o que a gente falou Sabe? no primeiro bloco, né? Por quê? Porque ele, quando um treino para ele é uma coisa, Tortura, né, é cara? uma tortura. Pela sequência, imagina, o cara tá, vamos colocar desde 9 anos, 30 anos praticamente nesse dia a aquilo, dia. A repetição é ruim para as articulações. Não vou entrar porque eu não sou especialista, mas a gente sabe que a repetição ó, Vou falar uma coisa, falar uma verdade para o torcedor, uma coisa que eu falo muito para meus alunos, falar muito para o atleta. É conviver com a dor, né? Esporte de alto rendimento é extremamente prejudicial à saúde. E é conviver com a dor, E né? conviver com a dor. Atleta que não sente dor, quer dizer, para mim, é Não atleta, tá rendendo, atleta né? que não rende, atleta que faz miguelagem, entendeu? Que não Então, tenta do jeito certo. Né? Cara, o cara que entra que se profissionaliza, que seja futebol, basquete, triatlo, né? Eu conheço, o Paulo também conhece a Tainara já de muitos anos. Tainara desde os 16 anos convive com dor, passou com uma lesão labral gravíssima. Muita gente desacreditou dela que ela continuasse, hoje está aí. Mas no ela Ironman, teve a força que falta teve pro monte, força, né? Então é assim, cara, atleta nascer, viver e morrer com dor. A ideia é essa do alto rendimento, é isso mesmo. É isso, infelizmente é isso. O cara tá superando, tá se auto-superando o tempo inteiro, entendeu? Então, é complicado. Você pega aquela educação física que tu trabalhou lá na época de Rio de Janeiro, Nem para janeiro. hoje é outro mundo, né? Hoje é mais vê. hoje é uma Eu grande lembro que a brincadeira. gente treinava com bola, aquela medicine ball, chutava na parede, que aquilo é prejudicial eu mesmo. treinava com aquilo amarrado nas costas. Não, tu Caneleira, chutava, tu caneleira pensava- de 5 quilos. É porque assim, ó, educação física antigamente era treino. Era um treinamento. Tanto que e é até hoje disciplina excludente, que infelizmente a gente tem muito profissional de escola que ainda trata o aluno como um atleta. Aluno não é atleta, aluno é ser. Aluno é criança, é É jovem. uma recreação É uma com recreação disciplina. com disciplina, né? Eu gosto de falar que é o brincar aprendendo, aprender brincando, Isso. né? Então, Que diferencia lá naquele início das bases, né? hoje A eu base fiz- já não é mais Hoje eu isso, fiz né, uma atividade CP? com bambolê, com bola, fizemos, brincamos, depois eu falei, vamos, cara, isso aqui a gente pode fazer com treinamento de clube, de equipe, porque tá trabalhando a parte anaeróbica, tá trabalhando flexibilidade, tá trabalhando lateralidade, coordenação motora. De global, maneira natural, né? De maneira natural, Sem brincando. perder a essência da criança. É né? isso, é o brincar aprendendo o que está acontecendo com o seu corpo. E o atleta é isso, cara. O atleta sabe mais às vezes que o médico. Essa Sabe, é a sabe onde é verdade. que dói, sabe Sabe onde onde é que dói, de que forma, onde é que ele o tipo pode de ir dor, também. não pode não ir, qual o seu limite. E esse foi o Marquinhos, pelo menos nos últimos 5 anos, desde que eu comecei a trabalhar com Ele com conviveu jornalismo com aqui em isso, Santa né? Catarina, desde que conheci o Marquinhos, ele é isso, ele convive com dores, Sabia do limite dele. sabendo o limite dele. Dentro sabendo do onde que limite vai. dele, ele foi bem. Teve momentos que ele Sentiu mais. né? sentiu mais, ele por exemplo, quando no acesso anterior do Avaí, Ficou um tempo. que ele machucado. quando ele entrou na equipe foi quando alavancou, o Avaí subiu e conquistou acesso, né? Só que agora o Marquinhos não está aí. O Avaí Tá tem fora. O Marquinhos, pode hoje ser eu- campeão como jogador e dirigente. vai ganhar medalha, né? Vai ganhar medalha. Vai ganhar duas, Aí não sei. jogador e Aí a gente dirigente. pergunta lá pro Marinho se quantas medalhas ganha, né? Ele não vai ganhar nenhuma. Pode não ganhar nenhuma. O Marinho pega as duas, né? É. Marinho, graças a Deus, foi Mas, banido do esporte agora. É uma curiosidade, né? Ele pode ser campeão como jogador e No dirigente. mesmo campeonato, né? No mesmo campeonato. Eu não É. sei, de repente não sei se existe, se tem na história isso, né? Mas Mas é uma curiosidade, né? curiosidade. Então, Podemos pesquisar pro próximo programa. o exemplo do Marquinhos também
dá para levar nessa tua parte da educação física, que ele começou uma prática de treinamento vamos colocar assim, entre Diferenciado. parênteses, moda antiga. Não, sim, mas Sabe? ele E hoje é tudo a mais... a gente tem que contar ele como Tu tem final de uma carreira. comissão técnica, que e contar quando com ele ele. começou não tinha uma comissão técnica. Ele sabia que tinha o treinamento dele diferenciado, os jogadores sabiam que o treinamento dele diferenciado, então ninguém podia falar nada, ninguém podia reclamar. Tu era mais jogador, era mais boleiro e menos Isso, atleta, ele né? foi goleiro no final de carreira. E não era... Exatamente. Não, mas eu tô dizendo que É o mesmo... famoso, você tá bem, dá pra jogar hoje? Ah, tô, então vem jogar. Quando ele começou tinha mais boleiros e menos... Atletas. Hoje tem muito mais Atleta atleta do que e menos boleiro. boleiro. E aí tá aí, Atleta robô. tá aí uma coisa que o Brasil está sentindo falta. É, Sabe, tu falou daquele 1-2, é o dois toques, né? Dois toques. Isso aí matou o futebol, né? né? Aí vem naquele que tu falou da educação física, que a base já pede que os meninos ganhem, não se divirtam, Não forma, né? né? Aí se o guri dá um drible no outro, o técnico do sub-9 já chama a atenção do menino. O cara bate no peito, fui campeão do chupetinho, fui campeão do sub-7, Não, fui campeão. e o menino dá um sou drible. campeão do sub... Cara, desculpa o termo, Não, caguei se o cara é é. campeão no sub-10. Não, e o menino driblou, leva uma bronca. É. Aí além do menino Não inibir, voltou pra marcar? Não, além de inibir a criança, o adversário depois quando vai tomar um drible se sente ofendido. Sim. E aí tá passando pro profissional. O profissional toma um drible e se sente ofendido, cara. Ofendido com a habilidade do outro. Em vez de se adequar, aprender a característica do cara, O cara é punido por ser bom, né? hoje é. O cara é punido por ser bom. Hoje é. Né, E- a gente estava conversando ainda, voltando àquela conversa do off, o Messi no Brasil não jogaria. Não vingaria como profissional pela altura. A gente endeusa o Messi daqui, mas se ele jogasse aqui, estaria todo mundo querendo dar porrada nele, porque O ele tá querendo Romário, humilhar. com Romário 1,67. Hoje não passaria numa peneira. E fez um gol na semifinal, subindo mais que o Que a o zaga de zagueiro 2 metros da Suécia. né? Né? Então, voltando aqui rapidinho. Então, o Avaí, eu acho que o Avaí leva vantagem pelo fator casa. Tem um artilheiro do campeonato, que é o Daniel Amorim. Tem. Apesar de eu não morrer de amores pelo Daniel Amorim. Não acho O cara é só do último toque, né? Não acho um jogador que encha os olhos. E tá na fase boa. Tá na Que fase a boa. bola bate e entra, né? O famoso bate na bunda, vai. Né? Muito jogador tem isso, né? Hernani Brocador, tantos outros, né? Tu gosta muito do Josiel, né? Josiel, Que era do Jesus do Cristo, Paraná. Porra, nem Deus me livre, desgraçado. Toto. O Toto seria craque que era do hoje. Jaraguá. O Toto seria craque, Né? tá? O Leandro Machado. O Leandro Machado foi craque também. Mas ele pô. jogava bola, ele sabia. Pra essa galera hoje, o Leandro Machado era craque, né? tá? Ele era alto, mas era habilidoso. Né, ele sabia Não jogar. se embolava com a Tinha bola. noção de espaço também. Exatamente. É. Né? Então, Cara, vamos ser menos... Cara, o Vandinho não era nada demais, mas era um bom jogador. O Paulo tá mandando acabar, mas eu estou nos dando mais 2 minutos. Então, assim, tem o Daniel Amorim, tem o Getúlio que, quando se tiver afim, se tiver um bom dia, consegue fazer uma boa jogada de lado. o principal jogador é o João Paulo, né? E o João Paulo que tá fazendo, pra mim, é o grande jogador do É o campeonato. cara do 1 contra 1 hoje, né? Do Avaí, né? Pra que mim, o grande jogador do campeonato, ao lado do Betão, também são os dois jogadores, principais jogadores do campeonato do catarinense, né? É E a isso. Chapecoense é um grande tiro no escuro. Tá se formando, né? Tá se reformando. Reformando. O grande destaque é o Ney Franco. Que é que o time tá Né? aprendendo a lidar com o Lei Franco ainda. Exatamente. Né? Pode ter dois desfalques, que é o Rildo e o Vitor Andrade, que pode ser bem significativo para eles, né? Eles não vão jogar contra o Corinthians amanhã, o Paulo já soltou foguetes, né? Porque são os dois melhores do ataque, mas tem o Everaldo que é perigoso, né? Tem uma base boa, ele tem noção, né? Sim. E na semana que vem, se tu conseguir, vai olhar a agenda, né, o CP, se ele conseguir, ele vem aqui para a gente falar um pouco, sobre né, o campeão, né? sobre toda a expectativa, aquele pré-jogo, né, como é que o jogo se desenvolveu, a festa do campeão, e já vai dar um olharzinho já para a Série A, que começa já no fim de semana seguinte. Atlético Avaí, lá no Mineirão, já provavelmente no Independência, né? Mas
já é um... O pau já pega, né, pro Avaí, né? Porque já pega... Também não tem coisa fácil na Cara, Série A. Série A, se quer vencer na Série A, vencer que eu digo, pelo menos O que permanecer. tu prefere? Jogar contra os melhores na A ou tentar ser campeão na B? Cara, eu quero jogar na A, mesmo ficando na rabeira ali, fugindo do rebaixamento. É isso. É bom pro tanto clube, é grana que entra, Elite, né? é grande televisionamento. Elite do joga contra os futebol. melhores daqui, né? É, É, jogador que a gente tem que aparece, falar, né? é bom pra todo mundo, cara. Parece pro mundo inteiro, não só pro Exatamente, Brasil, né? Então, exatamente. é isso, agradecendo o CP, Eu que agradeço agradecendo o a convite. Vanessa que fugiu, Mas vai fugiu, voltar. mas já vai ficar comprometida aqui para aparecer no próximo programa. E antes de terminar, eu quero falar um pouquinho, a gente teve essa semana aí na segunda-feira, no aniversário do Portal da Ilha, 21 anos do Portal da Ilha, e também a apresentação da Urban TV com a Olé TV, uma noite bem legal com a maioria das pessoas que fazem os programas da Urban TV. Portal da Ilha só fui eu e a Jéssica, mas estavam bem representados, né? Além do comandante. Eu não fui porque era meu aniversário, fui comemorar com a paquera, com a namorada. Coisa linda, que momento, hein? Que momento isso, merece um aplauso, pô. É isso aí. Não, mas foi legal aí, o congraçamento ali, aquele bate-papo, né, a brincadeira, o conhecimento de um com o outro. Já trouxe vários aqui, né? De outros programas, o Hélio, a Vanessa que apareceu, o próprio CP. Vai ter essa interatividade entre os programas aí, na programação da Urba TV. E o Urba Esportes voltará na próxima semana. E em algum momento vai vir o Minuto Esportivo. Tá? Opa, coisa linda, já hein? estamos estruturando. Spoiler! Minuto Esportivo, é minuto mesmo. Spoiler, não é 1,5 nem 30 segundos. Não, é o Minuto Esportivo. É isso. Spoiler. E agradecendo a todo mundo que esteve ligadinho aí no programa Urba Esportes. Semana que vem a gente estará de volta mostrando a final do Campeonato Catarinense e dando um pitaco nas outras finais. Um abraço. Obrigado aí, tchau, gente. Até a próxima. Obrigado, CP.